Convidamos todos a se colocar em pé para a leitura da palavra encontrada no texto da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 31 até o versículo 2 do capítulo 5. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Vamos orar. Pai querido, aqui estamos totalmente dependentes do Teu socorro. Temos a consciência de que se Tu não agires em nosso meio, nada de novo acontecerá em nossa vida. Portanto, não nos deixes à mercê de nós mesmos, mas por Tua graça e misericórdia, estende o Teu braço benigno e toca o nosso coração nesse instante, Senhor. Que a Tua palavra seja cura, remédio, libertação, ânimo, alegria, esperança, ensino, exortação e profecia para a vida de cada um de nós, pois assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, a oração do Pai Nosso nos desafia a vivermos em comunidade. Não há um só texto bíblico que fundamente ou que estimule ou que anime alguém a viver sua fé isoladamente, de forma separada. Toda a orientação bíblica é para que vivamos juntos, para que vivamos em comunidade, para que estejamos caminhando lado a lado, apesar de nós, das nossas dificuldades e idiosincrasias, para que até mesmo no choque entre uns e outros haja tratamento, pois a profecia de Jeremias diz que o ferro com ferro se afia. A orientação de Deus é para que estejamos tecendo relacionamentos, pois afinal de contas Deus nos criou para relacionamentos. Relacionamento com Ele, relacionamento uns com os outros, e o grande capital da igreja sadia é a saúde relacional. A gente vê isso, por exemplo, no Pai Nosso, nas expressões ali. Começa dizendo Pai Nosso e não meu Pai. Depois venha a nós. Depois pede o pão nosso de cada dia. Depois suplica, perdoa as nossas dívidas. Adiante diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É sempre uma perspectiva comunitária, porque na comunidade nós aprendemos a vivenciar, a exercitar as virtudes cristãs. Richard Foster escreveu um livro extraordinário há muitos anos, que ainda hoje é muito atual, intitulado Celebração da Disciplina. E ali estão as disciplinas como se fossem matérias a serem cursadas na vida cristã, e essas disciplinas são fundamentais para o crescimento e para o caminhar em direção à maturidade. E hoje eu quero refletir um pouco sobre um desses grandes valores da fé cristã, que é o perdão. Na escadaria da vida cristã, amados irmãos, o primeiro degrau é o perdão. Quem não aprende a praticar, a viver, quem não aprende a perdoar, jamais passará deste primeiro degrau. Ele é o início, porque foi assim que Deus fez conosco. A nossa introdução na comunhão com Ele tem início na hora em que Ele nos perdoa,
na hora em que Ele trata-nos, não segundo os nossos merecimentos, mas segundo a sua graça. Nós estamos hoje no ano 5.767 do calendário judaico. E o ano novo dos judeus começa aí no nosso calendário, variando entre o final de setembro e o começo de outubro. E não é à toa que o primeiro grande dia, o dia que antecede o ano novo judaico, é o mais sagrado, o mais devotado, o mais guardado, o mais santificado e o mais precioso de todos os dias sagrados para o povo judeu, que é o Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão. Ali, no Yom Kippur, eles suplicam a Deus perdão pelos seus pecados, fazem uma revisão do ano findo, observam os seus atos e pensamentos no exercício anterior, e então abrem as cortinas do novo ano, da nova caminhada com esta súplica de perdão. Mas dias antes do Yom Kippur, eles celebram algo chamado Kol Nidrei, que é uma súplica de perdão também a Deus, para que eles tenham condições de pedir perdão a Deus. E por aí você percebe o valor desse dia. Não foi à toa que na guerra do Yom Kippur, em 1973, Israel foi atacado em duas frentes, no norte, nas colinas de Golã, pelas forças sírias, e no Sinai, no deserto, pelas forças egípcias, exatamente nesse dia, porque sendo o dia mais sagrado, sendo o dia mais guardado, mais observado, era um dia em que aparentemente havia um relaxamento nas forças, na segurança, e foi justamente no Yom Kippur que os exércitos árabes tentaram invadir e acuar Israel, ou na linguagem de Gamal Abdel Nasser, empurrá-lo na direção do mar para jogá-los para sempre para fora do mapa. E menos de 48 horas depois, eles já haviam mobilizado cerca de 1 milhão de reservistas e em alguns dias apenas, sob a liderança do general Ariel Sharon, esse que está acometido por um AVC em coma já há vários meses, virou a sina, a sorte, o destino daquela guerra tida pelos especialistas como praticamente perdida e transformou-a na vitória, também sob a liderança eficiente daquela que ficou conhecido como a Dama de Ferro lá em Israel, depois qualificativo que seria aplicado a outras lideranças, que foi a grande líder, uma das implantadoras do Estado de Israel, Golda Meir. Dizendo isso en passant, se nós somos cristãos, nós precisamos entender muito mais do que os judeus, até porque o próprio Senhor Jesus diz que a nossa justiça deve ceder em muito às dos fariseus, a dos escribas, a relação que temos com o perdão. E o não perdoar é a origem de muitas doenças. Há muitas pessoas que procuram cura de enfermidades, que querem unções de óleo, que querem libertação disso, imposição de mãos, e na realidade não perceberam ainda que na sua vida, muitas vezes, a cura se dará pela liberação do perdão, pela disposição em perdoar. A pergunta que se faz é: qual o paradigma, qual o modelo para que nós perdoamos? Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso arquétipo? A palavra de Deus nos ensina que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus. Ele é o critério para o perdão. Como é que Deus me perdoou e como é que Deus perdoou você? Se você tem consciência deste perdão, você há de concordar com o que se diz sobre o assunto agora. Em primeiro lugar, diz a Bíblia que Ele não lembra mais dos nossos pecados confessados. Isso é, Ele não recorda os nossos pecados para uma ação, para uma punição, para uma correção. A graça de Deus faz aquilo que o reverendo Caio chama de uma amnésia de amor localizada. O Deus que é onisciente esquece,
por um desses milagres que só a divindade pode exercitar e vivenciar. Está em Jeremias, capítulo 31 e verso 34, também em Isaías 43 e 25, e reforçado lá em Hebreus, no Novo Testamento: dos teus pecados, diz o Senhor, jamais me lembrarei. Portanto, Deus não tem dossiê, Deus não trabalha com banco de dados, Deus não tem fichário, Deus não tem arquivo para jogar no rosto dos perdoados o pecado que eles cometeram. Uma vez perdoados, nós temos os nossos pecados absolutamente riscados, arrancados dessa memória de Deus misteriosa, profunda, que não nos compete trabalhar em cima dela, apenas crer na afirmação de que, se Ele me perdoa, os meus pecados são banidos, bendito seja o seu nome. E daí o raciocínio lógico: se aquele que tem autoridade para lembrar não lembra, quem é o homem para lembrar? Se aquele que pode acusar não acusa, quem é o homem para acusar? Aliás, nessa história de perdão e acusação, a Bíblia é clara: há um só acusador e o nome dele é Lúcifer. Porque o prazer de Lúcifer é expor o pecado de alguém para vergonha pública, para diminuir, para arrasar, para destruir, para humilhar. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. No entanto, o prazer de Deus é encobrir através da confissão. Por isso a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Bendito seja o nome do Senhor. O inimigo pode chegar à presença de Deus e acusar a mim, acusar você. Pode dizer a Deus assim: está vendo aquele indivíduo pregando? Conhece a vida dele? Ele fez isso, isso e isso. O senhor lembra? Deus vai dizer: não, esqueci. Pode olhar para você e dizer: está vendo aquela mulher, aquela moça, aquele rapaz, aquele senhor? Está vendo aquela pessoa ali, com aquele rostinho tão bonito, louvando, cantando, abraçando, beijando, comungando? O senhor não sabe, não viu que há poucos dias ele fez isso, ela fez aquilo, ele praticou isso, ela praticou aquilo? E se Deus perdoou você, Deus vai dizer ao diabo isso: esqueci. E ele que vá, me desculpa a expressão, fundir a cuca para entender Deus. Porque não há quem entenda. O perdão de Deus é assim. Em segundo lugar, Deus me ensina a perdoar porque é Ele que vem a mim no meu estado de dívida. Interessante, eu sou o devedor. No entanto, é Ele que chega, mas não para cobrar, não para arrancar, não para exigir, não para tomar, não para me deixar desprovido de qualquer coisa. A iniciativa é dele, ele é o ferido, ele é o atingido, ele é o magoado. Eu é que fiz mal a ele, no entanto ele vem, me procura e me oferece a dádiva do perdão. É por isso que os teólogos entendem que a palavra perdoar tem algo a ver com doar, com doação. Perdoar é doar, é dar, é um ato unilateral. Em terceiro lugar, ele nos perdoa por causa do seu amor. Não há outra motivação. Olhe para mim. Nenhuma outra motivação gera perdão a não ser amor. Aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça, elas querem justiça, não perdão. Quem come e dorme desejando justiça, e é um desejo bonito, mas ainda não é o último estágio, essas pessoas, na verdade, esperam um ato vingador, ainda que seja de Deus. O perdão, amados irmãos, é um ato de amor, que olha para quem não merece. E Jesus introduz essa nova perspectiva do perdão, porque antes dele a lei dizia olho por olho e dente por dente. Se alguém merece, faça-se. Jesus executa e pratica uma nova dimensão, porque ele estabelece uma equação diferente. Quanto menos a pessoa merece, mais perdoada ela deve ser. É por isso que na casa de Simão, o fariseu, banquete, fariseu que não acabava mais, gente que vivia da imagem, da aparência, da performance, do desempenho, do verniz, da casca. Chega uma mulher, pecadora, transgressora,
em lágrimas, unge os pés do Senhor com suas próprias lágrimas, seca com seus cabelos, quebra um vaso de uma pedra preciosa chamada alabastro, derrama um perfume caríssimo de nardo. Os fariseus censuram, calados. Simão, diz a Bíblia, pensa consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, ele não aceitaria isso. Se ele fosse realmente filho de Deus, ele ia saber que essa mulher é uma desqualificada. E diz a Bíblia que Jesus, conhecendo o coração de Simão, olha para ele e diz: Simão, alguém devia, por exemplo, 10 reais a um empresário, e foi lá, pediu perdão e ele perdoou. Outro devia 100 mil reais. Foi lá, pediu perdão e foi perdoado. E eu te pergunto, qual desses dois vai amar mais? E Simão, que era fariseu, mas não era bobo, olhou para o Senhor e disse: certamente o que teve o maior perdão. Jesus disse: julgaste bem. É o caso desta mulher. Ela muito me ama porque muito foi perdoada. Aquele a quem muito é perdoado, este muito ama. As pessoas na vida cristã, nos meus 34 anos de ministério, me mostram que quando elas não têm consciência do quanto Deus as perdoou, elas não são boas perdoadoras. Mas quando elas caem em si e têm consciência do tamanho, da extensão, da profundidade do perdão, elas se tornam mansas e perdoadoras. Em quarto lugar, Deus nos dá condições através do Espírito Santo para restaurar a nossa amizade com Ele. Eu acho impressionante esse negócio de salvação, porque começa e termina em Deus. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador. Esse negócio de salvação, da minha salvação e da sua, querido, não é coisa nossa. Isso é uma reunião entre eles lá, mistério do céu, que a gente não entende. Eles se reuniram e resolveram que eu e você seríamos salvos e está acabada a história, como dizia meu pai. Eu sempre digo que nessa empreitada da salvação, o meu único investimento foram os meus pecados. O resto foi a graça e a misericórdia de Deus. Em segundo lugar, só aprende a perdoar quem aprende a ir para a cruz. Lembra do que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome o seu Cadillac de cada dia, é assim? Não. Tome a sua limusine, tome o seu jato, tome um tapete, uma almofada, um trono, uma cátedra. Não. Perdão é desconfortável. Tome a sua cruz de cada dia. Só aprende a perdoar quem vai para a cruz. E aí eu gosto da elaboração de Watchmani, quando ele diz: o sangue de Jesus trata com quem eu fui. Está resolvido. A cruz trata com quem eu sou. É hoje, é todo dia. Ir para a cruz é dizer não para mim. Ir para a cruz é segurar um impulso destrutivo. Ir para a cruz é ter documentos e razão para arrasar alguém e não fazer. A cruz é o lugar onde o eu morre, onde o ego é crucificado. O pastor Enéas Tonini conta que um dia, cansado de um ministério rotineiro, vazio, seco, sem frutos, estéril, apesar de ter altos cargos na denominação, ser respeitado como um grande líder, diretor de uma faculdade em São Paulo, pastor de uma igreja onde a elite se reunia, um dia não aguentou mais o deserto ministerial, pediu que a esposa e as 3 filhas fossem passar o dia longe de casa, trancou-se em casa e resolveu buscar a Deus, fazer do gabinete o jaboque de sua vida. E ele conta que depois de 3, 4 horas orando, parece que o céu era de bronze, tudo fechado, as orações não faziam o menor sentido, e ele aos prantos, com a cabeça nas mãos, os cotovelos sobre o birô. Finalmente, um milagre aconteceu. E ele lembra que ouviu uma voz que com ele falava
E ele costuma dizer: eu não sou menino, não sou maluco, não sou um aventureiro. É um dos homens mais sérios do mundo evangélico brasileiro, um dos ministros mais respeitados até hoje, com quase 90 anos de idade. E ele conta que na gaveta da sua escrivaninha ele tinha documentos que poderiam arrasar a vida de outros, de pastores, de líderes. Na guerra, na estrutura da sua denominação, havia documentos ali que eram verdadeiros mísseis para implodir ministérios. Mas quando ele foi visitado pelo Espírito Santo de Deus, a palavra que lhe veio ao coração foi: eu te perdoo, e tu perdoas os teus inimigos. E ele tentou continuar orando, e aquela voz insistia: eu te perdoo, e tu perdoas os teus inimigos. E ele insistia na oração, e aquela voz insistia no peito mais alto: eu te perdoo, e tu perdoas os teus inimigos. E ele entendeu, e abriu a gaveta, tirou aqueles documentos preciosos, guardados durante anos, como tesouros, foi para o quintal de casa, abriu um buraco na terra, colocou os papéis, acendeu um fósforo, queimou, e eles viraram cinzas. E aí o pastor Tonini diz: foi aí que eu senti libertação na minha vida. Por mais estranho que pareça, o liberto fui eu. Quem estava escravizado era eu. Eu é que estava preso, amarrado, amargo, duro, perdido nas intenções obscuras da minha alma. Mas quando eu rasguei e queimei aqueles papéis, eu, ao invés de libertar os outros, eu é que fui liberto em nome do Senhor Jesus. Por isso o Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como. Se Deus tirasse esse assim como, seria tudo mais fácil. Esse assim como estabelece um nível, um modelo, paradigma. Assim como, ou seja, do mesmo jeito. Em terceiro lugar, amados irmãos, aprender a verbalizar a atitude. Interessante essa questão. Eu não sei explicar porquê, mas Deus gosta que a gente verbalize. Às vezes a gente encontra uma pessoa, conversa e diz: você ainda está com raiva de fulana? Não, pastor, eu já perdoei. Já disse a ela: não, isso aí não. Aí o senhor não me peça, porque é querer demais. Então ela foi perdoada, mas não sabe. Não, um dia ela vai descobrir. Notícia vai, corre, mas esse negócio de perdoar, eu já andei muito. Agora, para dizer, o senhor tenha paciência. Interessante é que a Bíblia diz que quando eu peco contra Deus, é a Ele que eu me dirijo. Quando eu peco contra alguém, eu preciso ir a essa pessoa. Há contas a serem acertadas, há nós a serem desfeitos, há veredas a serem reparadas, há estragos a serem resolvidos. O perdão de Deus não anula minha dívida social. O perdão de Deus não anula as minhas responsabilidades horizontais. Ele me perdoa, mas eu tenho a responsabilidade de espalhar esse perdão em nome do Senhor Jesus. Por isso a Bíblia diz em Mateus: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Vai lá, fale, abra a boca, dê nome aos bois. Não fique alucubrando, arrodeando, cercando, porque, amados irmãos, em última instância, eu não estou aqui no púlpito para anestesiar ou enganar. A verdade bíblica é que os que perdoam serão perdoados em nome do Senhor Jesus. E ao inverso, quem é perdoado por Deus tem que aprender a ser perdoador também. O que de graça recebeste, de graça dai. Vamos repetir isso aí? O que de graça recebestes, de graça dai. Hoje há uma proposta de vida cristã muito festiva, oba-oba. Parece mais negócio de Sargentelli. Pulo para cá, coisa para lá, e vive-se esse cristianismo de confete, de serpentina. Mas o cristianismo, para a construção do caráter de Jesus em mim e você, exige a prática de disciplinas que doem. Hebreus diz que a disciplina, quando é ministrada, dói.
provoca tristeza, mas o fruto, o resultado é alegria em nome de Jesus. O que você deve fazer? Primeiro, busque a Deus para que Ele trabalhe o seu interior. Não adianta também fazer as coisas por fachada. Ore a Deus para que Ele lhe dê palavra certa na hora certa. Dependendo do problema, ore muito, e se precisar até jejue. E peça para Deus a hora exata. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, para todo propósito há um tempo e um modo. Ou seja, há uma hora e um jeito. Fazer as coisas fora de hora e do jeito errado é desastre. E quando fazemos assim precipitadamente e dá errado, botamos a culpa em quem? Em Deus. Onde é que o Senhor estava que não me viu? Como é que o Senhor permite isso? Em segundo lugar, procure o momento adequado. Não seja imediatista, impulsivo. Como diziam os antigos, deixe o pó baixar. Conte até 1000. Tenha calma. Em terceiro lugar, procure a sabedoria de Deus para discernir claramente o problema, para não ficar pedindo perdão por coisas que não aconteceram, nem perdoando pessoas que não lhe pedem perdão, ou que não precisam do seu perdão. Tem que discernir o que é realidade e o que é subjetividade, o que é projeção da minha mente, o que é doença do meu interior. Há muitas vezes pessoas que se punem e não são punidas por ninguém, sofrem porque a própria consciência provoca nelas uma censura que dói. E essas pessoas começam a imaginar coisas, a viajar, como se diz popularmente, na maionese. Procure sabedoria para ver o que é e o que não é. Somos humanos e podemos achar que um determinado fato ocorreu, mas na verdade não foi bem o que nós entendemos. Quantas vezes a gente no impulso quer dizer uma coisa, aí vai dormir, dorme, no outro dia muda, diz, poxa, não era nada daquilo que eu pensava. Imagine o desastre que ia ser se eu falasse. Imagine a miséria que ia ser se eu agisse. Estando bem claro o assunto, procure o faltoso, pois uma palavra doce pode esclarecer e resolver. O que é que a Bíblia diz? A palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Isso é princípio, como a gravidade, isso é lei. Se você transgredir, vai pagar. Se você obedecer, vai ter bênção. Lá em Provérbios, Salomão diz, a doçura no falar aumenta o saber. É célebre a história de um casal que mandou o filho estudar no exterior, e um dia o menino, isso antes de facilidade de telefone, de internet, o menino mandou um telegrama dizendo, papai, mande dinheiro. E o velhinho recebeu o telegrama, ficou vermelho de raiva e disse à mulher, está vendo, olha aqui, aquele irresponsável, olha o telegrama que ele mandou, papai, mande dinheiro, é um ditador, quer me dar ordens. E a velhinha pegou o mesmo telegrama, olhou e disse, meu filho, não é nada disso. O que está escrito aqui é outra coisa. Ele disse, o que é? Disse, papai, mande dinheiro. Disse, assim eu mando. Assim eu mando. Ora, a palavra doce, diz a Bíblia, doçura no falar, aumenta o saber. A palavra dura provoca a ira. É ação e reação. Mas a resposta branda desvia o furor. Uma vez, um amigo meu ia conversar com um político, e o político estava irado com ele, nenhum dos dois convertido, e ele apavorado, ameaças sérias, o que é que eu faço? Eu digo, você quer fazer a coisa certa? Quero. Digo, vá lá, não diga nada. A Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado, ouça. E ele foi, depois me procurou, disse, rapaz, funcionou. Eu disse, é novidade para você, para mim não. Claro que funciona, é a palavra de Deus.
Ele disse: o homem abriu a cancela e soltou os bichos. Disse tudo que queria dizer, eu não disse nada. Fiquei olhando para ele quieto. E ele foi amansando, amansando. E para terminar a conversa, depois de quase uma conversa, não, um discurso, depois de quase uma hora, ele disse: olha, vamos acabar com essa bobagem, vamos tomar um café. Chamou a secretária e mandou servir um café. Eu digo: imagine se você tem respondido na mesma. Ia dar cadeia e cemitério com toda certeza. Em quarto lugar, evite falar com terceiros sobre o problema. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Há pessoas que leem errado esse texto. Leem assim: se teu irmão pecar contra ti, vai a eles. E vão a todo mundo, menos ao irmão. E aí vira fofoca, fuxico. Eu vou lhe ensinar a detectar o maledicente, o fofoqueiro. Porque é uma praga. Meu pai dizia, meu velho e saudoso pai, o bispo disse: eu gosto quando você cita seu pai. Meu pai dizia o seguinte: há irmãos que são como a formiga. Trabalham, não tem preguiça. Mesmo no inverno corre atrás, mas tem um problema, meu filho: desgraça a lavoura com a boca. A formiga é assim, acaba com a lavoura com a boca. Mas eu tenho um antídoto para fofoqueiro. Primeiro, como é que você conhece um fofoqueiro? A primeira coisa é que quando ele chega, ele pede para você não dizer nada a ninguém. Olhe. E tem uns que são mais cínicos e dizem assim: se o senhor disser, eu digo que é mentira. Esse aí só Jesus cura. Esse é um caso irreparável. Se disser, pastor, eu digo que é mentira. Então vamos fazer um acordo: nem você fala, nem eu, porque não há confiança aqui. E há outros que são piedosos falsos, que metem um pau nos irmãos e depois aí olham para a gente com o rostinho mais cínico e dizem assim: mas eu amo essa irmã, Deus sabe, eu oro por ela todo dia. Dá vontade de dizer: pare de orar. Evite falar com terceiros. Esta pessoa que está ferida ou que lhe feriu, é com ela que você deve resolver. Vai até o irmão. E diz a Bíblia que se você resolver com ele, você ganhou o seu irmão. E há um processo que não cabe ser discutido agora aqui. Caso você seja o devedor, seja humilde, peça perdão. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Humilhai-vos ante a potente mão de Deus, diz a palavra, e Ele, Deus, a seu tempo te exaltará. Tende em vós, diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 em diante, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, esvaziou-se, assumiu a forma de homem, de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo tudo se fez nada, sendo rico se fez pobre, estando acima de todos desceu mais do que ninguém, pelo que foi exaltado e hoje está à destra do Pai, louvado seja o nome do Senhor. Uma das piores coisas para a pessoa ofendida é quando o ofensor dá uma longa lista de desculpas. Ele chega e começa a explicar o mal que fez, ou transferir culpa para os outros. Esse não vai longe. Para quem de fato quer resolver, poucas palavras são suficientes. Eu errei, perdoe-me. Não quero mais fazer isso, quero me corrigir. Quando Natã confronta Davi sobre o seu pecado, Davi apenas diz: pequei. Só isso, basta. E finalmente, amados irmãos, nós aprendemos a necessidade de perdoar para ser perdoado.
Perdoar não é uma opção do cristão, escute bem isso. Não é uma opção. Não é algo que eu vou dizer, não quero ou quero. É uma ordem. Vai. Está no imperativo. Devemos perdoar. O doutor George Gutsky diz que quem não doa, não perdoa. Perdoar não é esquecer, é abrir mão de um direito. Eu só perdoo quando eu tenho direito, mas eu conscientemente abro mão. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, sofro o dano. Eu cheguei com o Carmen e os meninos sexta-feira de 10 dias de férias em Maceió. Quando comecei a descansar, estava na hora de voltar, né? Mas ali ainda preguei numa grande igreja e fui visitado por vários pastores. E um deles, muito jovem, 31 anos. Foi injustiçado, sofreu a astúcia de um mais vivido, mais experiente, mais político, mais articulador. Deixou a comunidade e não comentou com ninguém. E eu aferi isso, porque eu me hospedei num hotel cujo dono é da igreja dele, e não sabiam de nada. E aquele rapaz com 31 anos, jovem pastor, segundo o ministério dele, com os olhos rasos d'água, ele disse-me: pastor, eu preferi sofrer o dano do que fazer o corpo de Cristo sofrer. Ele disse, no auge, eu ainda disse à minha esposa, são casados há 2, 3 anos, vou correr para o Recife, procurar pastor Alexandre para abrir meu coração. E não disse nada a ninguém. Olhei para aquele menino e disse: bendito seja Deus por sua vida. Conheço muitos com quilômetros e quilômetros de caminhada que não têm esse coração que Deus lhe deu. Prepare-se, os frutos vão aparecer. E ele me disse: já apareceram, pastor. Fui convidado e estou trabalhando como pastor numa igreja maior. E eu preguei no domingo. É a 3ª igreja batista mais antiga do Brasil. Grande, bonita, dinâmica, alegre, um louvor. E hoje, enquanto estamos aqui, ele está sendo empossado, porque Deus é fiel a quem pratica a sua palavra. Perdoar para ser perdoado. Estevão é um grande exemplo. Diante da morte cruel, pediu misericórdia ao Senhor pelos que o matavam, dizendo: não lhes imputes esse pecado. Se fomos perdoados por algo maior, devemos perdoar a quem nos deve menos. Gosto de uma equação que o reverendo Caio Fábio fez há muitos anos, dizendo assim: por mais que alguém me deva, vai me dever menos do que eu devo a Deus. Por mais que alguém me faça mal, me fará um mal menor do que o mal que eu fiz a Deus. E se eu quiser saber o tamanho do mal que eu fiz, basta olhar para a cruz e Jesus ali encravado. Este foi o custo, o preço do perdão para a minha vida. Que sejamos sensíveis para enxergar tudo isso, amados irmãos, porque a palavra de Deus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. E ainda, em Colossenses, Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aleluia, amém. Isso é ser cristão. Não é ser religioso, não é ser apenas praticante, nominal. Isso é encarnar o verbo. É como a história de um velho beduíno que um dia na sua tenda esperava a volta do filho, um jovem,
quando um rapaz entrou em desenfreada carreira, escondeu-se na sua tenda, e logo em seguida uma multidão, aos berros, aos gritos, chegou. E há entre os beduínos uma lei de que não se entra numa tenda de beduíno se não se for convidado. E eles pararam enfurecidos. O velho beduíno saiu à porta da tenda, perguntou o que era, e eles disseram: o senhor é o pai de fulano, sou o seu filho, fulano de tal, com 17, 18 anos, é seu filho? É. Este que entrou aí acabou de matar seu filho, é um assassino. Nós queremos que o senhor nos entregue para que a justiça seja feita, olho por olho, dente por dente. E diz a história que o velho beduíno rejeitou, e eles, enfurecidos, clamavam por vingança, mas não podiam entrar. O velho beduíno lembrou-lhes o costume e disse: vocês não entram? A proteção da tenda de um beduíno é sagrada. E de repente, num rasgo, disse: se ele matou meu filho, ele vai ficar no lugar do meu filho. Ele vai ocupar o espaço, e eu vou dirigir a ele o amor que tinha por meu filho. Agora olhe para mim. Nem eu nem você temos estrutura para viver o perdão que a Bíblia ensina. O pecado nos desconstruiu. Agora, o que Deus quer é que o Espírito Santo possa nos levar a viver essa verdade do perdão. Se você olhar para você, você vai me dizer com toda razão: pastor, eu não aguento. Aguenta mesmo não. Pastor, é demais para mim. E é verdade. Se você me olhar com sinceridade, você vai dizer: pastor, eu não consigo. Creio. No entanto, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que Deus quer é espaço no seu coração para construir isso. Há alguns anos eu preguei numa igreja em outro estado um sermão intitulado O Álbum de Família de Jesus Cristo. Falei sobre a genealogia e mostrei que ali havia pessoas no álbum de família do Senhor que eu não queria no meu álbum. Raabe, a prostituta de Jericó, Manassés, o homem mais ruim que a história já conheceu, porque a gente coloca no álbum da gente os melhores. Quando tem um assim meio desmantelado, a gente bota lá na última página, meio escondido, e Deus expõe essa pleiade de gente, me permitam uma expressão bem nordestina, desmantelada, cabras ruins. E eu disse naquela noite, olhando para esse texto, aprenda algumas coisas, a não ter vergonha de quem Deus não se envergonha, a perdoar quem não merece. Interessante é que acabou o culto, e depois do culto uma senhora, aí seus 50 e poucos anos, procurou-me com o rosto inchado de tanto chorar. Não havia lenço para enxugar as lágrimas daquela senhora. Ela abriu a bolsa, tirou uma foto colorida, mostrou-me e disse: o senhor está vendo essa foto? Eu disse: estou. E esse rapaz é seu filho? Ela disse: é meu filho. Eu não quero que o senhor veja isso. E só havia o rapaz na foto. Eu disse: a senhora quer que eu veja o quê? Ela olhou-me assim, já com as lágrimas descendo, e disse: observe direitinho, e o senhor vai notar que eu cortei essa foto com a tesoura. Ao lado dele estava minha nora. Mas eu tenho tanta raiva, tanto ódio, tanta amargura, que eu não aguentei ter essa foto com a nora de lado e passei a tesoura e cortei. Mas eu vim aqui à frente para dizer ao senhor o seguinte: agora eu vou voltar para casa e eu vou reconstruir essa foto para a glória do Senhor. E ela disse: eu não estou dizendo ao senhor que eu vou colocar minha nora aí, que eu não sei onde eu joguei o pedaço que rasguei, mas eu vou telefonar para minha nora e vou perdoá-la em nome de Jesus. E se ela quiser conversar, a única coisa que eu vou dizer: eu te perdoo.
E quanto mais ela argumentar, eu vou dizer: eu te perdoo. Aquele que me perdoou disse-me para te perdoar. O que de graça recebeste, de graça dai. Muitos de vocês buscam cura para enfermidades físicas, emocionais, distúrbios, curas para a vida espiritual. Não progridem, os anos vão passando e continuam no mesmo lugar, não crescem, não há maturidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes no coração ainda está alojada a semente da amargura, do ódio, da ira, que só será derrotada pelo milagre do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós, do mesmo jeito que nós, perdoamos aos nossos devedores. Recentemente eu vi uma entrevista de Ariano Suassuna que me tocou muito. E ele disse que todos os dias com sua esposa ele ora o Pai Nosso. E com as lágrimas descendo, ele disse: só há uma frase que eu não consigo dizer, é muito dura. Porque o pai dele, o ex-governador João Suassuna, na Paraíba, foi assassinado. Violentamente assassinado. E ele diz, é quando chega naquela parte que diz: perdoa aos que me ofendem, assim como eu também perdoo. Perdoa as minhas dívidas ou as nossas dívidas, assim como. E o velhinho disse: é duro. E eu disse: mas que sinceridade, que honestidade. Um dia, na eternidade, nós vamos ver como fomos estúpidos, muitas vezes. Quem foi perdoado não sabe fazer outra coisa a não ser perdoar e caminhar para frente em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Talvez seja a sua hora de pedir ou de perdoar. São dois gumes de uma mesma faca, difíceis. É cruz. Mas se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Eu quero desafiar todos aqueles que precisam perdoar ou pedir perdão e que querem de Deus força, suprimento, energia, coragem para fazê-lo, sem olhar para trás. Eu vou pedir, fique em pé e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ontem eu fui ao shopping Recife com Carmen e as crianças. E depois que parei o carro e entramos no shopping, por uma banalidade, eu fui ríspido, grosseiro com Carmen. Depois ela seguiu para levar as crianças para um parque. E eu fui para a livraria Saraiva ler. Faço isso todos os sábados e tomar um café. E perdi a paz. E tomei um café agoniado. Procurei meu celular, estava sem ele, havia deixado em casa. Chamei a garçonete, paguei o café. Ela disse: o senhor já vai? Eu disse: vou, mas volto. E ela não sabia de nada. E saí correndo procurando um orelhão. E liguei para Carmen a cobrar. Ela estava na Toque Estoque. E eu liguei para pedir perdão. E eu disse a Carmen: perdão. Eu errei. E tudo que eu tenho para dizer é: perdoe-me em nome do Senhor Jesus. E vi quando ela quebrantou-se do outro lado. E como é bom fazer isso. Depois nos encontramos, não precisou de explicação de coisa nenhuma. Cura imediata. À noite armei a rede na varanda de casa, deitei, ela sentou ao lado.
e conversamos até mais tarde, usufruindo, saboreando, degustando o que só o perdão dá. Às vezes a gente pensa que precisa perdoar inimigo lá fora. Começa dentro de casa, perdoando um pai, uma mãe, a quem dissemos palavras duras, que vão ficar gravadas para o resto da vida, perdoando um filho, a quem às vezes por excesso de zelo magoamos, perdoando uma esposa, a quem um dia levamos ao altar com compromissos e votos, e agora machucamos, perdoando a um marido. Perdão, queridos. Lembro-me de uma cruzada que fizemos em Portugal, ao norte de Coimbra, na região da Curia. 600 pastores estavam ali, e o reverendo Caio trouxe uma palavra poderosa naquela noite. 15 minutos antes dele terminar o sermão, não houve nem apelo. As pessoas começaram a vir à frente chorando. E lembro-me de um velhinho, cabeça branca, que começou a orar em voz alta, batia no peito com as duas mãos e dizia: Senhor, eu sou um miserável, tem misericórdia de mim. Eu vim aqui para criticar, eu vim aqui para espiar, eu vim aqui para descobrir erro e sair falando. Humilhou-se, e a visitação do Espírito de Deus foi tremenda naquela manhã. Faça dessa a sua hora, curve a sua cabeça. Vamos orar, e vamos orar por Rita também. Pai querido, bendito seja o teu nome, porque a tua palavra não é fantasia, não é discurso, não é miragem, não é invenção. A tua palavra diz a própria palavra, é como espada de dois gumes, que faz separação entre alma e espírito, entre juntas e medulas. É palavra que cura, que resolve, que restaura. Agora opera em todos esses corações que precisam de perdão ou precisam perdoar, para que este seja o domingo do milagre em suas vidas. Tu conheces Rita, seu coração, o que a alma dela precisa. Derrama sobre ela agora o unguento do Espírito Santo e cobre-a com a tua boa mão. E sobre todos os que agora sinceramente buscam de ti força para perdoar ou para pedir perdão, que haja um milagre na vida de cada um. É o que eu peço em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar.